se eu quero ser Verdade, empático, eu tenho que entender o que você gosta. O que para você é importante. Porque fazer para os outros o que eu gostaria que fizesse, eu estou olhando é para mim. Oi, Gabriel. Ai, que bonito. Olá. Esse verde aí Tudo atrás. bem? Tudo bom? E você? Tudo. Que saudade, hein? É verdade. Tanto tempo, né? Tempo. Mas essa é a graça, né? A gente pode estar fazendo esse tipo de reencontros aí. Então, e parece que a gente está tão perto. Onde você está agora? Tô em casa. Em Porto Alegre? Porto Alegre. Então, isso aí o que é? Uma parede? Porto Alegre. Isso Você é uma tá parede. no jardim? Não, uma parede. Tem um quadro ali, uma parede. Ah, é uma parede. Que legal. É uma parede que eu acabei... Eu fiz sem querer um dia uma live aqui, tanta gente achou legal, eu comecei a fazer live aqui. Ai, que legal. Eu na verdade, estou no interior e aqui nesse interior eu tenho um escritório e que eu fiz um tipo de uma biblioteca aqui, porque é muito livro. Eu vi a quantidade de livros que tem aí. E aí a gente acabou fazendo isso e aí acaba sendo isso, porque em todas as paredes tem. E eu não ia ficar... Bonito, não. Tem uma janelinha, né? Então não ia poder ficar contra a janela, só podia fazer atrás dos livros mesmo. Mas eu até pensei em fazer no jardim, mas tá muito frio aqui em Porto Alegre, não deu para fazer lá. Ah, e aqui também tá caindo a temperatura no final do dia. Tá ficando mais friozinho. Então, mas deixa eu te apresentar. Gabriel Carneiro Costa, escritor, palestrante internacional, educador emocional. Eu quero agora saber um pouquinho mais sobre esse educador emocional e sobre tudo que você tem feito. Muito obrigada por ter aceitado esse nosso papo com o palestrante. Legal, Sandra. Eu super agradeço o convite, né? Somos parceiros aí já há tantos anos, então uma alegria poder estar aqui com a gente conversando. E essa expressão educador emocional, quando eu comecei essa carreira da parte de comportamento humano, foi lá em 2008, 2009, quando eu comecei a atuar com isso. Eu tinha formação já tinha pós-graduação em psicologia, e é uma pós-graduação longa, inclusive ele te acredita poder chamar de terapeuta, mas eu nunca usei essa palavra. E neste pós eu descobri o coaching surgindo no Brasil em 2004. Eu lembro, sim. Ninguém falava de coaching em 2004. Pioneiro. Sim. Então, aí eu comecei a trabalhar, levantei essa bandeira de levantar o coaching de vida, o life coaching no Brasil, 2008 e 2009. E depois, 2011, foi quando eu escrevi meu primeiro livro, inclusive no lançamento lá no Cidade Jardim, São Paulo, estava junto comigo lá, né, onde a gente lançou o Encantador de Pessoas, que foi o primeiro livro em português no Brasil, falando sobre coaching de vida. Então, assim, ali começou. E para mim foi aquilo que deu realmente a minha carreira virar pública, porque o livro vendeu muito, ele ficou durante uns 2 anos muito bem posicionado, o assunto coaching no Brasil explodiu, então isso para mim também foi aquele tipo de coisa, a hora certa, né, o jeito certo na hora certa. Mas assim como eu fui um dos pioneiros e fui o primeiro escritor, ou seja, eu tinha chancela para poder falar sobre o coaching, em 2018, 7 anos depois, já no meu 4º livro, eu sentei o pau mesmo no coach, critiquei o caminho que o coach tomou. Tem muita gente legal trabalhando coach no Brasil, muita gente competente, as ferramentas de coach são muito legais, mas isso que ocupou, essa coisa meio motivacional, e agora você caminha nas brasas, grita e você resolve todos os seus problemas, isso não é a essência do coach. Tem cursos hoje de um dia e você está apto a fazer os outros a mudarem de vida e tal. Eu comecei a não gostar do caminho que foi tomando o coach. E, inclusive, neste livro de 2018, eu defendo a ideia de que o coach não deveria ser uma profissão, o coach deveria ser uma ferramenta. Então, eu sou psicólogo, eu sou do marketing, eu sou da administração, eu sou advogado e uso ferramentas de coach porque tenho formação nas ferramentas. Essa é a minha defesa. Sabem a diferença, sabe, Gabriel, de um profissional para um outro profissional, você não acha? Eu acho que agora, Sandra, que assim, deu um boom, acho que agora as pessoas começaram a olhar mais para esse assunto e a gente está filtrando melhor o tema, né? Mas eu saí da expressão Life Coach já faz alguns anos, 2015, eu decidi tirar essa expressão do meu nome. Eu fiquei por algum tempo sem conseguir achar como é que eu me definiria numa crise de identidade, assim, né? Do que eu ia chamar, o que eu ia chamar o meu trabalho, né? Então eu botava escritor, palestrante, mas ficava com uma dificuldade de definir.
mas no mesmo ano eu fiz formação em educação emocional. Então, a partir do ano passado, eu comecei a usar a expressão educador emocional, que eu acho que explica muito do que abrange o meu trabalho, e sai um pouco desse lugar que a mim me deixou um pouco desconfortável. E, bom, trabalho com atendimentos individuais, sigo, onde começou a minha carreira, e sigo fazendo o processo de atendimento individual. E aí, os livros e as palestras na parceria com vocês, e workshops, e aí mais tantos outros workshops das empresas, workshops individuais, né, de grupos abertos. E aí vai um leque de trabalho, né, mas sempre com esse olhar para a emoção, para as emoções. Então, vamos começar você me falando o que é a sua definição de inteligência emocional. Legal. Eu acho que tem um ponto que é legal de explicar, né? Sandra, porque assim, o que é inteligência emocional, o que é educação emocional, são duas palavras que podem parecer a mesma coisa, mas não são. Inteligência é a habilidade que eu tenho. E quem levantou esse termo no mundo, o Daniel Goleman, foi o cara que levantou na década de 90, o coeficiente emocional, que na época ele chamava de coeficiente emocional. Sim. Então era o QI e o QE, né? Então foi ele que levantou. Depois ele mesmo desdobrou para chamar de inteligência emocional. Então isso seria a habilidade. Educação emocional é o caminho para você desenvolver essa habilidade. Então é a mesma coisa dizer educação financeira e inteligência financeira. Então, eu já sou inteligente financeiro, mas eu precisei fazer uma educação financeira para me tornar. Então, só para a gente dividir as palavras. Educação emocional então, esse caminho de ajudar, ensinar com ferramentas, com insights, com uma série de coisas a desenvolver, então, o que a gente chama de inteligência. E inteligência emocional é a capacidade de lidar com as emoções. Porque se a gente pensa nas emoções, pelo menos as básicas, que são o que a gente chama que elas são inatas, que hoje a psicologia no mundo consideram 6 emoções. Antigamente eram 4, depois ficaram 5, mais recentemente entrou a 6ª. Então, que é raiva, medo, tristeza, alegria, afeto e nojo. Essas 6 emoções não são aprendidas, essas emoções a criança nasce, ela pode manifestar uma das 6. Mas amor é uma emoção mais bonita. Sim, muito mais bonita do que afeto. Só que amor a criança não demonstra assim que nasce. Afeto ela pode demonstrar. Colocar no peito da mãe e ela demonstrar sinais de afeto. Amor não, amor é desenvolvido. Claro. Né? Então só para dar um exemplo. Essas 6 emoções a gente não controla. Então eu acho curioso quando eu escuto alguém dizer assim, estou controlando as minhas emoções. Não, você não está. Você está controlando as suas ações diante das emoções. E aqui começa a entrar o que a gente chama de inteligência emocional. Eu me percebo com raiva, ou com medo, ou com tristeza, e lido com isto. Por isso que a gente chama de inteligência. Ao invés de por impulso, por ignorância, por se fechar, por N coisas, não, eu vou lidar com isso. Então a gente começa a dividir sentir de fazer. Entendi. Então, aqui uma divisão que eu gosto muito, eu tenho um filho, né, que tu conhece, inclusive, que já está com 8 anos. Né? Então, minha filha, a gente fica velho. Eu me lembro aquele jantar que tivemos aqui em Porto Alegre, ele era bem pequenininho, né? Sim. Então, o Dudu ele pode me dizer que ele está morrendo de raiva de mim. Estou com raiva do meu pai. Tudo bem. Todo mundo já teve raiva de pai e mãe. Sim. Mas aí ele vai lá e bate a porta do quarto. Não. Você pode sentir, mas você não pode fazer. Sim. Você pode ficar com raiva, mas não pode bater a porta. Então aqui a gente começa a deixar a emoção livre e controlar a ação. Então é permissão da emoção e controle da ação. É mais ou menos nesse equilíbrio que a gente vai trabalhando, que a gente chama então de inteligência emocional. Ai, que legal. Eu queria saber, há quanto tempo já faz que você faz palestras? Palestras foi ali 1 ano antes de lançar o livro, quando eu comecei, então eu lancei o livro 10 anos. Vai fechar 10 anos. E assim, você pode me dizer qual foi a evolução de como o que você falava no começo e como foi essa evolução assim de temas, e hoje qual é o teu tema mais solicitado? Essa pergunta é bem legal, né, Sandra, porque mostra que todos nós estamos sempre numa caminhada, né? Sim. A gente tem que sempre comparar quem eu era. Isso que é bom, né? Não fica parado. Isso que é a graça, isso que é a graça. Poder comparar quem a gente era. Porque senão a gente olha assim, por exemplo, eu vou pegar um cara que é referência para mim, eu olho pro Cortella, falo, porra, tudo que eu queria ser o Cortella e tal. Mas não, o Cortella tem uma baita caminhada que é a dele. Né? O Cortella pode me inspirar, mas a comparação válida é quem eu era 10 anos atrás para quem eu sou hoje. Essa é a comparação que realmente interessa, né? Porque perceber essa caminhada.
Eu vejo assim, Sandra, no começo, e eu imagino que para muitos palestrantes, mas não vou falar de mim, no começo as minhas palestras eram muito mais duras, né? Eu não tinha essa leveza que hoje eu tenho para falar em palestra, o humor e tal. Muito baseado em conteúdos de terceiros, então eu precisava encher na palestra conteúdos, referenciais teóricos que fossem dos outros, porque eu não tinha ainda bagagem para eu criar o meu próprio conteúdo. E iniciei minha carreira muito em cima do coach, para explicar o que era coach, né? Passados esses 10 anos, além de ter abandonado a questão do tema coach, e além de ter ficado esse homem mais leve para falar, com mais humor, eu vim trazendo muito mais conteúdo, são 12 anos atendendo pessoas, então tem muito conteúdo hoje para mim poder falar sobre os dilemas humanos, né, nas empresas, nos processos individuais, e muito mais autoral, então menos preocupado em ser técnico ou referenciais teóricos, e os assuntos eles vão mudando, até conforme os nossos momentos todos. Educação emocional é um assunto que vem crescendo cada vez mais. Eu acho que essa pandemia mostrou para todo mundo que a gente está tendo que aprender a lidar com as emoções, porque ninguém está 100% bem nessa pandemia. Então, esse é um assunto que já vinha crescendo. Mas comecei a agregar outros assuntos próximos a esse, assuntos ligados a processos de liderança, liderança mais humanizada, né? Trouxe muito a questão da empatia, que eu sei que também é um dos assuntos que a gente vai falar mais. Empatia, né? É uma das perguntas, você não me fale nada ainda, que eu achei sensacional. Então, vem trazendo... Eu tenho tentado cada vez mais, assim, basicamente, sabe, trabalhar com 2 aspectos. O primeiro é a vida como ela é. Então, não a idealização, não... você tem que amar tudo que você faz. Não dá para amar tudo que faz. Tá? Tudo que você quiser ter, você vai ter. Mentira, a gente não vai ter tudo que a gente quer. Sabe, então a vida é feita de tropeço, sobe e desce, né? Ninguém faz um crescimento linear, sabe? Tem esforço, tem dedicação, tem bagagem. Então eu tento trazer esse lado menos assim romantizado que ficou e ao mesmo tempo tentando trazer essa questão mais humana. Se vai falar com líderes, como é que a gente faz uma comunicação não violenta, processo de empatia, processos de diálogo, feedbacks? Como é que a gente faz de educação emocional para ter uma gestão mais humana? Vai falar de relações íntimas, como é que a gente faz, por exemplo, com filhos, é uma palestra que eu também tenho sobre a relação parental, como é que a gente faz educação emocional com criança, como é que a gente libera esses canais de empatia, de diálogo? Então, vem migrando muito para essa linha, né, o meu trabalho, principalmente nos últimos, diria, 3, 4 anos. Né? Tá. Então, eu queria falar também sobre os seus livros. Você editou 4 livros, não foi? 4 livros, isso. Tá. Você sabe qual foi o mais desafiador para você? O mais desafiador foi o primeiro. Como quase tudo na vida, o primeiro sempre é o mais difícil. Né? Muito escritor fala isso, que é o primeiro. O mais difícil foi. Eu não tinha ainda um jeito de como que eu iria escrever o livro. Eu fiquei com um prazo que coincidiu com o nascimento do meu filho, então era 2 coisas ao mesmo tempo que eu tinha que resolver. Né? E foi um livro que eu escrevi baseado em cases reais, então eu tinha que ser muito fiel ao case, isso me exigia muito ler, reler, prestar atenção no livro e tal. Então, foi o que exigiu mais tempo. E é um livro todo baseado em cases de coach, na época, né, de life coach. Depois eu migrei para uma escrita mais lúdica, porque nesse livro, no primeiro, que eu tenho uma crise com esse livro, porque foi o livro que mais vendeu, ainda é até hoje o livro que mais vendeu, mas eu tenho uma certa bronca com esse livro. Tem muita coisa que está lá que eu já não penso mais, o título não fui eu que dei. Mas por isso pode fazer uma 2ª edição, uma 3ª edição, você pode botar, tirar coisa, colocar coisa. Com certeza. E assim como tu pode ir colocando nos livros novos, né? Outros pontos de vista. Mas eu não gosto muito do título, foi a editora que deu na época o título, que chama Encantador de Pessoas. O meu título original era Vencendo o Próprio Jogo. E depois que o livro lançou, eu achei que o título estava remetendo muito para mim, justamente na linha que eu critico, que é essa de achar que alguém é guru. Então, mas então tá aprendendo, né? Então, é normal isso. Essa é a graça, né? Isso então, mesmo. Depois, os outros 2 livros que vieram já foram num formato que me deu muito prazer escrever, porque aí eu passei a escrever histórias fictícias, então elas eram romances, porque eu troquei, como no primeiro livro eu tinha que estar muito fiel ao case, Sim. Porque os clientes iriam se reconhecer no livro, eu precisava ser fiel ao case.
Quando eu migro para 2 livros, onde os 2 livros eles vão ter uma escrita lúdica, ou seja, são romances, por ser fictícias, eu não preciso mais ser fiel ao case, eu preciso ser fiel à mensagem que eu quero passar. Claro. Posso mudar a história para poder ter graça à mensagem. E foi o jeito que eu mais gostei de escrever. Foram 2 livros. E o último? O último é do quê? O último livro eu volto a fazer uma escrita parecida com o Encantador, uma escrita mais baseada em casos reais. O último chama Não Me Iluda. E eu resolvi a cada capítulo desconstruir, ou pelo menos propor um outro ponto de vista para o leitor sobre algumas crenças sociais que a gente tem, né, de vida legal. perfeita, enfim, de uma série de coisas. Não me iluda, né? Ou seja, não vamos se iludir que a vida é assim, do jeito que... Então eu estou propondo um outro ponto de vista, baseado em cases reais também. Tá. Me fala, você faz palestras sobre empatia como inovação? Sim, eu tenho uma palestra inclusive com esse nome. Então você me fala como é que é. Só algumas coisas que você aborda, porque eu achei sensacional, empatia como inovação. Então, acho que é legal contar até como é que surgiu esse título. Tá. Foi no fim do ano passado, novembro, dezembro do ano passado, uma empresa que já me contratou várias vezes para palestrar, me chamou de novo e falou, a gente quer de novo uma palestra sua, mas a gente quer que você não repita nada, que você venha com uma palestra 100% nova. Isso é um desespero para o palestrante, né? Como é que eu vou fazer uma palestra 100% nova, né? Então, e era um evento que essa empresa estava envolvida sobre inovação, onde os palestrantes estavam mostrando tecnologias, startups, tudo aquilo que a gente está acostumado a ver sobre inovação. E então eu tive que estudar, pesquisar para me inspirar um assunto para criar alguma coisa nova. E na época eu encontrei um estudo, que depois quem aqui está nos acompanhando e quiser pode me pedir inbox, que eu mando o link. Eu encontrei um estudo que havia sido feito em 2018 no mundo. Eu não vou lembrar os números exatos, eu poderia aqui ter algum errinho, mas para dar o conceito, tinha em torno de 60, 70 países que foram pesquisados sobre o nível de empatia interno, dentro da própria cultura, serem empáticos entre eles, não tem nada a ver com relações com outros países. Tá. E vamos imaginar, porque eu não lembro o número exato, vamos imaginar que 65 países foram pesquisados, o Brasil estava em 63. Tá. Nós éramos um dos piores do mundo. O menos empático, olha! Do mundo. E aí aquilo me chamou muito a atenção, porque eu falei, bom, se nós somos um dos países menos empáticos do mundo, então empatia, saber ser empático na hora de se relacionar, na cultura brasileira é uma inovação. Aí começou a sacada de chamar desse jeito, a empatia como inovação. E aí eu comecei a perceber que as pessoas não sabem, de forma geral, a gente não sabe o que é empatia. O Brasil é um país muito carismático. Sim. É verdade, mas isso não é empatia. Nós somos educados, por exemplo, nossa qualidade de serviço hoteleiro e gastronômico, né, o atendimento, nós somos muito melhores do que vários países, mas isso não é empatia. Né? É verdade. Somos solidários, é verdade, mas isso não é empatia. Então eu comecei a ver que tinha uma confusão sobre o que é empatia. Né? E a empatia é essa capacidade de não julgar e de fato escutar o outro. E aí eu comecei a ir mais a fundo desse estudo, e bem na época que tinha dado as nossas eleições aqui, e veja, independente de ideal político, o que a gente viu nas eleições não era um debate empático. A direita queria convencer que a esquerda não prestava e que o certo era a direita. A esquerda queria convencer que o da direita não prestava e que o certo era a esquerda. Ou seja, não havia um debate. Né? Há um pressuposto que eu estou 100% certo e você está 100% errado. Então, ou seja, não há um debate. Então não há empatia, porque não há escuta. Sim. Porque o correto é deixa eu escutar o teu ponto de vista, deixa eu ter a humildade que alguma inteligência tu também tem, né? Deixa eu entender o teu ponto de vista e poderia continuar com a minha opinião, tudo certo? Você sabe que tem um livro do Jaime Ribeiro que fala que a empatia vai ser uma das maiores características do ser humano no futuro. Quer dizer, se a pessoa quer dizer, o sucesso vai ser a pessoa que for mais empática, porque ela realmente se coloca no lugar do outro e tenta resolver a situação, é uma característica importante. Eu acredito também muito nisso, eu acho que os líderes mais empáticos hoje conseguem desenvolver uma capacidade das pessoas conectarem muito mais. Sim. Agora, Gabriel, o que eu faria no seu lugar? Não, o que você faria no meu lugar vai satisfazer a você. Então, o pressuposto da empatia não é o que eu faria no seu lugar. É eu tentar entender o que você faria no seu lugar.
Porque esse é o pressuposto. Eu preciso... quer ver vou dar um exemplo, né? Para a gente mapear aqui. Uma frase que a gente já usou várias vezes. Certamente todo mundo aqui já ouviu, já escutou, já falou. Faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Essa frase ela é boa. Ela já tira um monte de cagada para a gente não fazer. Porque se a gente pensar assim, beleza. Mas ela não é empática. Porque eu vou dar um exemplo raso. Teríamos exemplos profundos, mas para a gente ficar mais rápido aqui, vou dar um exemplo raso. Vamos imaginar, que não é o caso porque eu te conheço pessoalmente, mas vamos imaginar que você, Sandra, não gosta de abraço, não gosta de nós aqui no Sul, os 3 beijinhos de quando eu chego, não gosta. Tu gosta de aperto de mão a uma certa distância. Eu adoro abraçar, beijar e tal. Então veja, quando eu vou cumprimentar a Sandra, eu uso a frase essa que me ensinaram. Faça com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Então eu chego pra ti, te abraço, te 3 beijinhos, e você vai dizer, olha, esse cara é muito invasivo, né? Não dê esse espaço. Esse é um exemplo. Ou seja, se eu quero ser empático, eu tenho que entender o que você gosta, o que para você é importante. Porque fazer para os outros o que eu gostaria que fizesse, eu estou olhando para mim. Não tô olhando aí, ao longo da palestra, você vai fazendo como? Você vai citando exemplos? Isso. Qual é o link que você faz sobre a empatia e inovação? Eu mostro todo esse estudo daí, detalhado, quais são os países que têm índice mais alto de empatia, por que eles são considerados altos de empatia. Por exemplo, os Estados Unidos é um dos países mais altos. Isso, muito interessante. É muito legal a pesquisa. E, por exemplo, tem que me mandar esse material. Eu te mando esse link e você me manda o livro que você falou, que também me interessa. Então, a gente olha essa pesquisa, por exemplo, os Estados Unidos é um dos países que está na liderança. Não vou lembrar a posição, mas ela está ali entre os 5 melhores. E no primeiro momento, a gente acha curioso, porque o americano é arrogante, é prepotente, né, de forma geral, né? Ou seja, acham que eles são os caras no mundo. Mas vê, nós estamos falando de empatia na sua própria cultura, o americano com o americano. Claro. É disso que nós estamos falando. E a gente percebe, por exemplo, um assunto fácil de ver são os debates políticos. São muito mais enriquecedores do que os nossos. Sim. Né? Óbvio que há as brigas, óbvio que há, como toda a política no mundo inteiro, mas a gente percebe que há um espaço mais rico. Né? Então, a palestra eu mostro todo esse estudo, como é que ele foi feito, o que ele foi embasado, por que o Brasil apresenta dados tão lá embaixo. Então, a pesquisa ela usa alguns parâmetros dos ambientes de corporativo, do que vai para a mídia, dos movimentos ativistas. Então, por que ela considera o Brasil pior, né, em empatia? Então, dali eu construo por que eu entendo que a empatia passa a ser inovação. Ou seja, se nós não temos essa habilidade, então esse é um jeito de se destacar no Brasil. Um líder que for mais empático vai se destacar numa empresa, né? Porque essa é uma qualidade que faz bem para qualquer relação. Então, o segundo bloco é fazendo esse link, por que eu considero que isso é inovar. Então, a gente tem que entender que inovação nem sempre requer tecnologia, inovação nem sempre requer algo que ninguém no mundo fez. Inovação é fazer algo que naquele ambiente ninguém está fazendo. Sim. Né? Então, e aí é uma coisa nova. Tá certo. E aí, naquele ambiente é novo. Sim, né? sim. Então, daí que eu construo por que inovação. E depois eu faço abro em 2 momentos. Um é explicando tudo que não é empatia, que tem uma grande confusão sobre o que não é. Então, se não é empatia, o que eu falei antes, ser solidário, ser criativo, ser empático, ser anfitrião. Isso tudo é positivo brasileiro, mas isso não é empatia. E a segunda parte é tudo que é empatia. Né? Quais são os exemplos e como é que a gente recebe e como é que a gente devolve o processo de empatia. Que legal. Bom, você anda palestrando muito em Portugal e eu queria muito que você me falasse as diferenças que tem do nosso público com o pessoal de lá. Você pode também falar um pouco sobre as emoções. Me fala como tem sido essa sua experiência. Então, Portugal começou em função do meu 3º livro, né, que eu crio uma história que se passa lá, e aí começou muita gente lendo o livro dizendo que foi a Portugal, foi até um local lá específico por causa do livro, e eu resolvi começar a criar um workshop lá. Então eu levava, né, naquela época que a gente podia viajar, né, eu levava brasileiros daqui para lá para um workshop que eu criei lá, um workshop de forma de caminhada, que é para brasileiros, a gente vai para lá. Mas minha frequente ida para lá, eu comecei a desenvolver alguns trabalhos, lancei o meu livro lá também, né, na versão portuguesa de Portugal, né, e me conectei também com os parceiros lá, que na verdade também foi uma indicação tua, né, uma ponte tua lá com as meninas lá da Easy Speakers, que é também quem são meus parceiros lá.
E venho fazendo trabalho, então, ou pelo workshop ou por algumas palestras. Na verdade, até o que mais ocorre, quando eu estou lá em função do workshop, acaba abrindo agendas de palestras. Já pude fazer vários locais de Portugal. Desde coisas inusitadas, como, por exemplo, ter que, nas primeiras palestras, eu usar alguma expressão que lá tem uma outra conotação. Sim, teve uma palestra no Porto, que eu fui falar uma expressão que eu falei pregar um prego. Eu estava contando uma história e todo mundo começou a rir. E eu ainda brinquei, falei, olha, eu falei alguma coisa errada, né? Daí o pessoal, tá bom. Quando terminou o evento, eu fui perguntar, enfim, pregar o prego tem uma conotação sexual gay. Aí eu falei, não era essa a intenção da palestra. Então a gente tem que começar a entender a cultura, mas não são muito diferentes da gente. O português, ele é mais crítico, né? Ele é menos otimista com a vida do que nós. Então tem alguns assuntos lá que eu faço render mais, como, por exemplo, a capacidade de olhar o positivo. É um assunto que aqui eu falo muito rápido, porque o brasileiro é otimista, de forma geral, é uma nação otimista, e lá eu dou mais tempo podendo contar sobre isso. Mas é um povo que eu super amo, eu sei que tu também gosta muito deles lá, né? É um país fantástico, acolheram muito bem o meu trabalho lá, e nos últimos tempos tem ido bastante. Agora que tinha uma ida prevista para abril, obviamente foi cancelado, teria outra agora prevista em setembro, que também está cancelado, mas é um país fantástico. Eu sei que você falava muito sobre propósito. Você não tinha uma palestra sobre propósito? Eu acho que impacto do propósito. Eu acho que ainda está muito em voga falar de propósito. Eu queria que você me falasse a sua visão de propósito. Sim, uma palestra que ainda está no meu portfólio, se chama Impacto de Propósito. Hoje eu faço menos dela, mas ainda está lá. Então, Sandra, assim, é uma palavra que surgiu. O conceito do que seja propósito não é nada novo. A palavra propósito, e do jeito que ela ficou envelopada nos últimos tempos, que ela é um pouco mais nova. Então eu tento primeiro, da mesma forma, como eu te falei, como o meu trabalho muito é tentar falar a vida real, o início dessa palestra eu tento desmistificar, sabe, porque parece que se eu não quiser ser Dalai Lama e fazer um mundo melhor, então eu não tenho propósito. Então vamos desmistificar que propósito nem sempre tem que ser grande, nem sempre tem que ser de impactar o mundo. Ou seja, são coisas muito ligadas aos meus valores. Claro, outra coisa que eu acho... julgar, né? Ninguém tem que julgar Exatamente. O meu propósito, o outro, né? Exato. E algumas coisas parecem que são vergonhosas. Se eu abrir uma empresa e disser qual o propósito, nesse primeiro momento é ganhar dinheiro. Não está errado isso, entende? Então, a gente poder falar mais aberto disso, né? Então, estou dando um exemplo, né? Sim. Porque eu acho que, assim, a gente criou uma coisa muito romântica do que é propósito, né? Então, eu tento trazer um dado um pouquinho mais próximo, né? Um pouquinho menos idealizado. Se você tem um propósito grande de impactar o mundo, ótimo também. Eu estou dizendo que não precisa necessariamente ter esse tamanho. E outra coisa que é interessante entender, o propósito muda ao longo da vida, né, Sandra? Se a gente vai chegando numa idade, a gente descobre que mudou. Quando eu tinha 20 era quando eu tinha 30, né? Então daqui a pouco a gente sofre lá uma crise de casamento, uma crise de dinheiro, uma crise de carreira, uma crise de saúde, e os propósitos se alteram. Claro, porque a gente se percebe numa outra escala de valor, e tá tudo bem, ninguém está definindo o propósito agora e você ser obrigado o resto da vida a seguir esse propósito. Então o propósito eu vejo muito mais como um conjunto de valores que dá sentido àquilo que eu estou fazendo. Então, sem necessariamente todo esse glamour que ficou o propósito. A questão é que ter um propósito, seja enquanto indivíduo ou enquanto empresa, dá um norte baseado em valores intrínsecos. E isso que é bonito da parte de propósito. Eu acho que é isso que marcas e pessoas estão procurando, né? Agora, uma coisa muito disruptiva na relação, que é mais comum ver com marcas, mas pode acontecer com pessoas, é a mensagem de um propósito e uma relação que não entrega em nada esse propósito. Aí nós vamos ter um efeito contrário. Então é fácil dizer que você não tem propósito. Senão a gente faz o efeito contrário, né? Entendi. Olha, eu não posso deixar de perguntar para um educador emocional, é isso, né? Isso. O que você está achando dessa pandemia? Entendeu? O que essa pandemia está fazendo conosco? Ou se você quiser falar um pouquinho sobre você. Me fala um pouco sobre esse momento. O que você está achando? De forma geral, estou achando uma droga. Assim, é uma crise. Nós não podemos, de novo, romantizar. É uma crise.
Pessoas estão morrendo, pessoas estão infectadas, pessoas estão perdendo dinheiro, pessoas estão perdendo emprego, empresas estão quebrando. Então, assim, é uma crise, ponto. Dentro dela, posso encontrar aprendizados, ganhos, mudanças positivas? Lógico. Devemos, inclusive, contar por sobrevivência, inclusive. Mas é uma crise. Então, assim, eu acho que é importante a gente não romantizar. É uma crise. E dizer que não está nada abalado também não dá. Porque nós estamos impactados, ou porque apertou o dinheiro, ou porque eu tenho familiar na zona de risco, ou porque eu conheço um amigo meu. Por algum aspecto, a gente está impactado nessa crise. Então, ela é ruim. Sim. Bom, mas nós não podemos ter o controle total dela. Então, o que a gente tem de ganho nisso? Então, o que eu penso, assim, Sandra? Eu acho que ela veio para acelerar debates que já víamos fazendo. Essa coisa de trabalhar de casa, horário flexível, foco no resultado e não foco no controle, não são debates novos. Acelerou. As empresas estão vendo que dá para trabalhar de casa, né? As pessoas estão se dando conta que emoção é um assunto que a gente precisa se dar conta, mas isso acelerou um debate que já existia. Né? Sim. Então, acho que esse é um ganho da crise, ou seja, ela acelera um debate que já vinha sendo feito. Sim. Pessoalmente, eu me pego como acredito que a maioria pegue. É numa oscilação. Já mudei de opinião 10 vezes nesses 100 dias de isolamento. Já me peguei extremamente empolgado porque tive uma sacada, porque criei um negócio que deu certo. Já me peguei extremamente triste, ou por saudade, já chorei nessa crise, de saudade de pessoas que eu não estou vendo. Já me peguei com medo, porque não sei se eu vou ter trabalho, se eu não vou ter que vender minhas coisas. Ou seja, ela é uma gangorra de emoções, essa crise, que está pegando todo mundo, todos nós no momento estamos nela. Né? Então, e não é porque eu estudo emoções que eu estou livre delas, entende? Claro, também vivo esse aspecto. Né? Ó, Gabriel, assim, para a gente fechar o nosso papo com o palestrante, eu queria que você desse uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo. Uma dica sua, ou profissional, ou pessoal, uma dica para quem está me ouvindo, uma dica para mim. Legal. Eu acho que eu vou centralizar Vou centralizar numa emoção que talvez seja a que esteja mais recorrente, que é a ansiedade. Porque nós não sabemos o que vai acontecer e isso nos deixa ansiosos. Então, a dica que eu quero deixar para nós todos aqui é: a ansiedade é sempre uma emoção futura. É aquilo que a gente acredita que vai acontecer. Ninguém está ansioso com ontem. Estou morrendo de medo porque ontem... Isso não existe. É futuro. O ser humano tem uma capacidade incrível de projetar o trágico. Eu ligo para a Sandra, o celular dela não atende, eu penso, pronto, morreu, foi assaltada, se acidentou. Né? Eu nunca penso, acabou a bateria. Né? A gente pensa o trágico. Então, é uma projeção futura trágica. Nós estamos vivendo isso. Uma crise que a gente não tem controle e não sabemos data para o desfecho, tem um aspecto de ansiedade. Então, a dica é trazer o pensamento a tempo presente. O que me cabe aqui agora, o que eu posso fazer hoje, e hoje é literal, o que me cabe hoje, o que eu controlo, o que eu não controlo não adianta. Essa ansiedade, ela é imaginação ou ela é real? Fazer essa limpeza, né? E aí entender um complemento, um segundo aspecto de dica, que é: toda crise tem um início, toda crise tem um fim, né? E toda crise tem um aprendizado. Essa não vai ser diferente. Olha, antes de eu me despedir, eu quero pedir para as pessoas se inscreverem no nosso canal do YouTube, que é Sandra Pascoal Palestras. Nós vamos editar esse nosso papo com o palestrante, que está sendo ao vivo. Lá vai estar eu ao lado da Gabriel. E aí, a gente não tira nada, tá? A gente só deixa mais bonitinho e aí as pessoas vão poder assistir, quem quiser ver de novo, e as pessoas que não estão agora aqui conosco vão poder ver o vídeo pela Sandra, primeira vez. Tem mais um minuto? Tem, claro que tem. Vou fazer um comentário que não estava nada na minha cabeça. A saída de uma crise emocional, talvez a principal emoção, não a única, mas a principal emoção numa crise emocional é o afeto. É dizer que ama, é dizer tô com saudade, tô ligando para ti só porque me deu saudade, assim que acabar essa merda toda eu quero te ver, sinto tua falta, tu é importante para mim, gosto muito de ti. É afeto.
Antigamente, os caras desciam para o bunker, eles não podiam se falar. Nós temos essa tecnologia, então a gente pode trocar afeto, mesmo que seja digital. Sim. E aí eu quero dizer o seguinte, todas as vezes que eu tive no teu escritório, e foram algumas, sempre teve muito afeto, teu e da tua equipe. Seja na chegada, no oi, no tchau, no café, na brincadeirinha, nas bolachinhas que sempre tinham em cima da mesa. E afeto. Afeto, para mim, é sempre a saída das emoções negativas. Então, não, e olha, eu só posso te falar uma coisa. Assim, o teu amadurecimento que a gente, sem se falar cara a cara, já faz um tempo, de parar, sentar e conversar, né? Você sabe que eu, ano passado, praticamente, eu fiquei só em tratamento. Assim, o teu amadurecimento, a tua tranquilidade de falar as coisas que você acha que são, entendeu? Independente, assim, tá me deixando encantada. Fiquei encantada mesmo. Fiquei muito feliz e isso só mostra que você está cada vez mais tranquilo e seguro da sua profissão, das coisas que você fala, que você pesquisa, que você estuda. Você está de parabéns. Valeu, muito obrigado, super agradeço. Eu sou muito grato a ti, né, Sandra? Tu tá no mercado de palestra há muitos anos, e apostou no meu nome quando eu não era nada conhecido. Então, fica também a minha gratidão. Imagina, você sempre teve muito potencial, e, enfim, você é um querido, e eu te agradeço por você participar do Papo com Palestrante, que é em comemoração aos nossos 15 anos, completados no ano passado, e você fez história nesses 15 anos conosco. Que legal. Obrigada, viu? Olha, um beijão para todos vocês. Grande, viu? Beijo, muito valeu. obrigada. Valeu, tchau.